Que Deus abençoe o pessoal que está aí na live. O evangelista Lucas. Vamos ler aqui no versículo 15. Aqui no livro de Lucas, capítulo 15, vai falar sobre 3 parábolas. Vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E Lucas vai falar também da moeda. Aqui nessa tradução fala da moeda, né? Outra fala sobre a dracma perdida. E vai falar aqui do filho pródigo. Mas vamos atentar aqui na ovelha perdida, que quando Lucas ele ressalta sobre esse texto aqui, interessante que no final da parábola do filho pródigo, ela não termina. Não sei se você já leu esse texto. Não termina aqui. Continua. Mas diz assim o texto: todos os publicanos, pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar, se reúne com seus amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Isso é muito forte, né? Podem sentar. Essa parábola aqui da ovelha, como é forte isso aqui. Quando nós lemos todo o contexto da história de Israel, e quando Jesus começa o seu ministério público, Jesus depara com a nação religiosa, uma nação que guardava o sábado, uma nação que guardava seus rituais, mas uma nação que estava longe de Deus. Aí você fala: pastor, longe de Deus? Longe de Deus. Quando Jesus começa a ministrar, você percebe e subentende que quando você vai lendo os evangelhos, você vai ver que o povo de Israel, ele guardava a tradição, mas não esperava o Messias. Aquilo que os profetas, a lei e os salmistas falaram. Quando Jesus se apresenta, eles não discerniram que ali estava o Messias. De fato estava o Messias ali. Só que eles estavam todos os dias nos seus rituais. Eles estavam todos os dias lendo a Torá. E o sábado eles se reuniam para adorar a Deus. E estava sempre nas festas, nas 7 festas que tinha, mas
eles não conseguiram deslumbrar o vindouro, o Verbo que estava com eles, ali com eles. E quando agora Jesus começa o seu ministério, começa a pregar, sempre a palavra de Jesus ofendia a muitos. Ofendia aos fariseus, aos saduceus. E alguém dizia, ele prega com autoridade. A pregação dele é diferente dos fariseus e dos saduceus. Alguns criam, outros não. Mas havia uma multidão que acompanhava Jesus pelo fato dos milagres. E porque o povo tinha fome. Porque sempre Jesus não só pregava a palavra, mas matava a fome daquele povo. E Jesus ele começa a falar sobre essa parábola aqui. Jesus ele foi convidado a estar no lugar. Só que nesse lugar tinha publicano e pecadores. Eram as pessoas conhecidas assim em Jerusalém. Havia lá prostituta, havia lá corrupto, havia a pior espécie no olhar do religioso que estava ali. Porque Jesus ele veio buscar aquele que está perdido. Amado, só precisa de médico aquele que está doente. O doente precisa do médico, o são não. E ele começa a falar aqui dos publicanos, eram homens que cobravam os impostos, porque assim Roma dava segurança a Israel e dava liberdade religiosa, mas tinha que pagar o tributo a César. E esses publicanos eram homens que, por exemplo, o imposto era 2 moedas, ele cobrava 3, 4. Por isso que Zaqueu falou que para Jesus que ia devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha lesado do povo. E estava aqui os pecadores, estava tudo reunido para ouvir a palavra. Aqui o ponto, primeiro ponto, todos eles, publicanos, os pecadores, estavam ali para ouvir a palavra. A palavra. Porque quando Jesus ele pregava a palavra, a dificuldade dos fariseus e dos escribas era entender a palavra. Eles tinham muita dificuldade. É igual Paulo, ele fala na primeira carta a Timóteo, ele fala que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, ia levantar uma multidão, pessoas que ia levantar doutores segundo a sua concupiscência, ou seja, pessoas que querem ouvir só aquilo que traz prazer à sua carne. A pregação hoje é concernente a esse reino passageiro, dessa vida passageira. As pessoas se alimentam dessas palavras mentirosas e desse ensinamento que não leva você a conhecer a Deus. Porque a palavra, ela vai nos levar a conhecer a Deus. O verbo. É tão tremendo que quando Lucas fala que os pecadores foram ouvir Jesus pregar,
ouvir Jesus anunciar o Evangelho, me remete aqui no livro, no Evangelho de João. João, ele fala sobre isso. João fala aqui no primeiro capítulo de João, a mensagem que Jesus falava era mensagem de mudança de vida, que ia trazer fé no coração desses homens, não só fé naquilo que eles estavam vendo, aquilo que era palpável, mas a mensagem que Jesus trazia era para trazer a fé, o sobrenatural na alma deles. É isso que a palavra faz. A palavra tem esse poder. Aqui no livro de João, Evangelho de João 1,14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E ele fala aqui, ó, nós, e vimos a sua glória, a glória como o do unigênito, veio do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa palavra que Lucas ele expressa aqui, que estava lá os publicanos e os pecadores para ouvir a palavra que trazia esperança, a palavra do reino. Você está entendendo? Era sobre isso que João estava falando. Ele fala aqui, ó, João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele em quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, e todos receberam da sua plenitude a graça sobre graça. Graça sobre graça. É isso. Essa graça que ele estava ali ouvindo, a palavra viva, palavra que trazia conforto para a alma, porque esses publicanos e esses pecadores estavam na lama. Mas você sabe, Kátia, ele estava ali para ouvir. Quando você para ouvir a palavra, o teu pé está na porta do reino. Por que, pastor, na porta do reino? O reino foi inaugurado quando Jesus sai do batismo. Ali começa o reino. E ali também começa o fim. Nós estamos já vivendo o fim. Tudo começou quando Jesus se manifestou e quando começou o ministério dele. Então eu estava lá para ouvir a palavra. Porque a situação que eles estavam, só a palavra tinha poder de tirar ele de lá. Da situação que eles estavam. Porque a nação ela estava destruída espiritualmente. Porque os líderes não paravam para ouvir, mas resistiam à palavra. Mas esses pecadores, eles pararam para ouvir. O poder da palavra. Quando se fala em palavra, a Bíblia diz, o profeta Jeremias, em Jeremias 23, versículo 29, ele diz assim: na minha palavra como fogo, que diz o Senhor dos Exércitos, martelo que esmiuça penha. Jeremias estava dizendo que não adiantava aqueles homens resistir, endurecer os seus corações, porque a palavra de Deus é igual um martelo. Por isso o desconforto de muito de ouvir a palavra, porque a palavra confronta. Mas esses pecadores aqui estavam prontos para ouvir. Sabia e ouvia que Jesus era um homem que pregava com tal autoridade. Esses homens aqui, ele não parou para ouvir os falsos profetas, aqueles que falavam que era de Moisés
que pregava a lei, mas era homem que rejeitava os pecadores. Porque os pecadores para ele era praga, já estava condenado pela lei. Isso era a dificuldade dos fariseus. Mas Deus enviou Jesus. Você fala aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o unigênito, que está junto do Pai, tornou conhecido. Olha que tremendo isso aqui, essa palavra aqui, pastor. João está falando aqui que ninguém jamais viu a Deus. A Jesus, na sua palavra lá no livro de João, no Evangelho de João, no livro de João, capítulo 14. No livro de João, capítulo 14 aqui, versículo 7. Jesus agora, ele fala com Filipe. Porque Filipe queria ver Deus. Filipe queria ver Deus. E disse Tomé, Senhor, não sabemos o caminho e como nós vamos andar, para onde nós vamos. Aí vem Filipe e diz assim, ó, no versículo 7, versículo 8, diz Filipe, Senhor, mostra um Pai, e isso nos basta. Mostra o Pai, isso nos basta. Mas João fala aqui, ó, no versículo 18, né, aqui no Evangelho de João 18, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus é unigênito. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, tornou-se conhecido. Ou seja, ninguém viu a Deus, mas Deus enviou o unigênito. Ou seja, Deus estava ali com eles, em carne. Por isso que no Evangelho de João 10:10 ele fala sobre isso. Eu e o Pai, nós somos um. Então, a dificuldade hoje é das pessoas entender que quando eu leio a palavra, quando eu pratico a palavra, Deus está. Amém? Deus está. Da mesma forma que Lucas, ele fala aqui sobre que os publicanos, os pecadores, pastor, estavam ali pronto para ouvi-lo. Estava disposto a ouvir Jesus, disposto a ouvir o discipulado. Quando nós estamos dispostos a ouvir a palavra, e nós vamos se esforçar em praticar a palavra, porque quando eu pratico a palavra, eu estou anunciando o Deus que eu creio. Quando eu anuncio a palavra e vivo essa palavra, se manifesta o Deus que eu creio, o Deus que eu recebi, o Deus que eu entreguei a minha vida, o Deus que perdoa os meus pecados. O Senhor, outra hora nós estávamos nessa mesma posição, pecadores. Alguns estavam na droga, outros estavam na prostituição, outros estavam roubando, estavam matando, outros estavam negando a Deus, ignorando a Deus. Eles não endureceram o seu coração, mas pararam para ouvir a palavra. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores, come com eles. Olha só a visão do religioso. Essa é a visão do religioso. A questão aqui é que eles não discipulavam, não cuidavam, mas só exploravam o povo com rituais. Mas quando o verbo se apresentou, eles não conheceram, porque eles não conheciam a palavra. Pastor, por que eles não conheceram? Porque não praticavam a palavra, porque a palavra falava
como Jesus viria, aonde ele nasceria, os milagres. O profeta Isaías fala dos milagres, como que ele seria. Mas eles não colocaram a palavra, porque o coração deles estava endurecido, porque nenhum de eles não estava aberto a ouvir a palavra. As pessoas hoje não estão abertas a ouvir a palavra, mas as pessoas estavam abertas a ouvir esses milagres mentirosos, essas heresias. Ontem não, eu tenho ouvido e visto muitos ministrar a palavra, mas quando você para ouvir pessoas pregar, anunciar o evangelho, não é o evangelho. O centro é o homem, o centro é o dinheiro. As pessoas são levadas a campanhas, as pessoas são levadas a promessas falsas, a mentira, levado para o seu ego, levado para a sua ganância e a necessidade de ter coisas. Querem coisas, é uma base de troca. E pastores, missionários, muitos, se você parar para observar, eles ministram, falam daquilo que Deus nunca prometeu. Jesus prometeu o reino. Então a dificuldade dessa multidão era sobre o reino, sobre a promessa do reino. A dificuldade dos líderes era essa palavra do reino, era a palavra da salvação, viver eternamente com o Senhor. A dificuldade é das pessoas entender que a promessa é o reino, que a promessa é viver eternamente com eles. É muito pequeno se pensar que promessa é carros, que promessa é casas, que promessa é viver aqui regaladamente de coisas. É uma mentira. As pessoas querem ouvir mentiras, que aqui você vai viver bem, você vai prosperar. É palestra sobre prosperidade, como ganhar dinheiro, como abrir a tua empresa e a tua empresa prosperar, como arrecadar. Tem mentoria para essas coisas. Igrejas, isso é uma vergonha, porque Jesus, ele falou sobre isso em Mateus 6:24. Ele deixou bem claro: a única coisa, o único Deus que ele deu o nome foi o dinheiro. E hoje as pessoas estão prostradas diante desse evangelho, dessa palavra mentirosa. Nós temos que falar sobre o Cristo ressurreto. Ele é o centro. Ele. Quando você vai pregar a palavra, sempre leva a Ele, não o dinheiro. Essa é a dificuldade. E ele fala aqui no versículo 4: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, e não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até que encontra? Ovelha perdida. Interessante. O que é ovelha perdida? Ele está falando que aqui é ovelha perdida. É muito comum lá em Israel, né? Nesses lugares áridos, sempre o pastor está procurando pasto para levar as suas ovelhas. E quando Jesus ele expressa, ele usa essa parábola aqui para nós entendermos a situação e o contexto que estava em Israel. Israel estava perdida, porque Jesus aqui estava pregando para judeus, ele estava pregando para o povo dele. Estava perdido, tá? Mas quando o pastor viu que estava perdido, o pastor saiu atrás, deixou as 99, foi atrás daquela que estava perdida. Ele foi atrás daquilo que estava perdido. Essa é a situação hoje da igreja.
A igreja está perdida. Por que está perdida? Porque não há pasto e não há pastor. Teve um dia que Jesus olhou para aquela multidão, ele se compadeceu da multidão. E ele fez um comentário com um dos seus discípulos. Olhou e viu aquele multidão de gente, disse assim: estão tudo perdido. Ovelhas que não tem um pastor. Ovelhas que não tem ninguém para guiá-las. Porque a única coisa que guia ovelha é pasto, é palavra. O homem, ele é um veículo que leva a mensagem da verdade. Quando ele prega o Cristo ressurreto, a luz se acende. A luz, a pasto. Mas quando nós deixamos de pregar a palavra e viver essa palavra, não há luz, há escuridão. E a escuridão leva o homem ao precipício. As pessoas têm indo para o precipício porque não há palavra. E alguém falou assim: pastor, eu estou esperando um avivamento. Eu falei: começa agora na tua casa. Ele ficou olhando assim para mim. Mas como avivamento? Leia a palavra e viva ela, e você vai viver o maior avivamento do seu lar. Como é que é, pastor? Você viu? Eles pararam para ouvir Jesus. É o maior avivamento. O maior avivamento da igreja lotada, pulando em emoção. Porque as músicas, letras, você sabia que a maioria das letras que escreve são compositores seculares? Se você for ver a pesquisa, se você for ouvir, vai estar o nome do camarada, e o cara é ímpio. Ímpios escrevendo louvores. Que intimidade pessoas ímpios têm com Deus para escrever louvores? O louvor, que a maioria dos louvores hoje o centro é o homem. O homem, o João, tadinho do João, coitado do João. O João está sofrendo. Aí quando você vai ver o sofrimento do João, ele abandonou a esposa e está chorando por causa da amante. É um sofrimento. Qual o sofrimento hoje de mulheres? Porque elas abandonaram o lugar santo e estão no profano. Essa é a situação. Se não há profecia, a igreja se corrompe. Paulo falou na primeira carta do Coríntios: pastor, o que é profecia? O que é profecia? É isso que eu te digo, não, a palavra. A palavra é a profecia. Só a cura se houver Bíblia. Só a transformação se há palavra. Por isso que a ovelha estava perdida. Quando Jesus se depara em Israel, ele depara com a nação perdida. Estavam perdidos. Estavam esperando o Messias de qualquer jeito. Quando Jesus depara, tinha adultérios, tinha corrupção. O amor não havia naquele lugar. Havia pessoas com ódio, havia pessoas revoltadas. Ele estava para explodir uma rebelião, que até lá no ano 70 a rebelião veio. Foi quando o general Tito destrói Jerusalém, porque estava debaixo de jugo. Mas eles não estavam esperando o Messias. Eles queriam alguém para libertar ele, não do pecado, mas da escravidão dos impostos. Eles esperavam Josué, um Davi, para libertar do jugo romano, porque eles trabalhavam só para pagar imposto. Parece os brasileiros só trabalham para pagar imposto. E tem pessoas ainda que apoiam. Eu falei que esse partido que está no governo é uma ideologia, não o partido, é ideologia. Porque isso que está no governo apoia
apoia o homossexualismo, apoia o adultério, apoia ladrão, apoia tudo que é do diabo, eles apoiam. E tem cristão, você acredita? E tem cristão que apoia esses caras, porque não conhece o evangelho, não conhece a palavra. Então quando ele vê esse cenário está dessa forma, está destruído, pessoas sofrendo. Você tem ideia que eles exploravam a viúva? Você sabe que era a ovelha perdida? As viúvas, os órfãos, tudo lá, abandonados, esquecidos, por homens que eram ricos, homens de posse, mas eles abandonaram a palavra e abandonaram aquele povo. Mas o pastor lembrou e foi buscar a ovelha que estava perdida. Sempre Deus lembrou de nós. É tão tremendo que quando fala de lembrança, tem uma palavra no livro de Isaías, que Isaías expressa bem essa lembrança que eu falei agora, que Deus lembrou de nós. Lá no livro de Isaías, capítulo 49, que o profeta de Isaías fala sobre isso, né? Que o nosso nome está gravado. Está aqui, ó, Isaías 49. Isaías, o messiânico, falou, o profeta que mais falou sobre acerca de Jesus. Isaías 49, versículo 15, que diz assim: haverá, no versículo 16: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Olha só que tremendo. Vou repetir para você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim. Deus, Ele nunca esqueceu da ovelha perdida. Nunca esqueceu. Ele vem aqui, e a Bíblia diz aqui que ele vai e ele acha a ovelha. Está aqui, ó. E quando encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ele encontrou e levou para casa. A palavra tem esse poder de trazer transformação, trazer mudança. Pastor, tenha coragem de ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. Não fique prostrado diante de mentira e de promessa de homens, mas atente a ler a palavra e ouvir a palavra. Jesus falou no livro de Mateus 7:24: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelhei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A água desceu, correu e foi contra a casa, e a casa não caiu, porque a casa estava sobre a rocha. A casa é você, a rocha é Cristo. Quando você está em Cristo e Cristo está em você, nós vamos vencer as tribulações, o desafio que vem diariamente nas nossas vidas, porque o desafio é real, Kátia. O desafio é real todos os dias. Todos os dias nós temos um desafio para vencer o gigante. E glória a Deus que nós temos vencido o gigante. Gigante que tem lutado para você renunciar à palavra, para você negar a palavra, para você retroceder, e para que você não seja cheio da graça e do poder de Deus. Eu vou repetir, eu falei para aquele homem: o avivamento começa agora. Como é que é o avivamento? Começa agora.
Quando você começar a ler a palavra e você colocar essa palavra, porque esses homens, eles pararam para ouvir Jesus. Os fariseus começavam a julgar, os fariseus não paravam para ouvir Jesus, mas eles paravam para julgar, para criticar a palavra. Paulo, ele passou por isso lá em Atos 19, versículo 8. A Bíblia diz que os caras botou Paulo para andar e falava mal do caminho. Quando você se propõe viver a palavra e pregar a palavra, as pessoas vão te renunciar, as pessoas, elas vão negar, ela vai abrir mão de você porque você não quer seguir o mesmo caminho. Ele voltou com a ovelha perdida para casa. Ovelha perdida. Essa era a situação que estava Israel, perdido. Essa situação de muitos. Está no grupo, mas está perdida. Porque abriu mão de ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz aqui que ele chegou em casa. Ele reuniu os seus amigos, vizinhos, dizendo: alegra-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ele encontrou. Tem uma palavra de Mateus capítulo 7:7, que hoje eu entendo aquela palavra que diz assim: pedi, dai-se-vos-á, buscai, batei, abre-se-vos-á, buscai, encontrarei. Quando Jesus estava falando sobre isso, estava falando sobre Ele, sobre a palavra dele. Pedir. Eu lembro quando eu aceitei o Senhor, não conhecia a palavra, não entendia a palavra, não tinha compreensão da palavra. Mas a busca pela palavra, a busca pelo entendimento que é Deus, o que Deus propôs para nós, o reino, a vida eterna. Nós estávamos perdidos, mas Ele veio. Deus enviou a Jesus. Deus enviou o unigênito. Deus enviou a esperança. Deus enviou o amor para nos resgatar. Porque outra hora você estava perdido, outra hora você estava em um bar, outra hora você estava com o pensamento de morte e queria se matar. Você está entendendo? Outra hora você estava só, hoje você não está só, porque o Espírito Santo é o teu companheiro, é o seu amigo. Nós estávamos nesse estado, perdido, sem expectativa nenhuma, lar destruído, casa destruída, casamento destruído. Mas Ele, o bom pastor, Ele se manifestou a nós, Ele se revelou a nós. Por isso que Ele falou para Filipe: tanto tempo está comigo e você não viu a Deus ainda. Hoje eu falando com uma pessoa, e ela com os problemas, e ela falou assim: onde está Deus, pastor? Cadê Deus? E eu falei: Deus que não é culpado das suas escolhas, e não nem das escolhas dele. As pessoas, amadas, tomam decisões erradas, fazem as suas escolhas erradas, e através dessas escolhas vem problemas sérios, e ela não consegue resolver porque foi ela que escolheu, e ela culpa Deus. Pastor, eu estou na igreja, eu estou 20 anos na igreja, eu sou fiel a Deus, olha o que está acontecendo comigo. A Bíblia diz em Lamentações 3:39: de que se queixa, pois, o homem vivente? Cada um queixa dos seus próprios pecados. As nossas escolhas trouxeram nós até aqui. Mas, amado, eu quero falar uma palavra do filho pródigo. Quando ele se encontrava no chiqueiro, veio a memória dele. Ele agora viu a situação que ele estava. Ele reconheceu. Você sabe quando mudou a situação do filho pródigo? Quando ele reconheceu o seu estado, quando ele reconheceu a situação que ele estava. Na hora que ele reconhece, ele diz assim: opa,
Na casa de meu pai tem pão. Na casa do meu pai eu sento na mesa. Na casa do meu pai há diálogo. Na casa do meu pai há esperança. Na casa de meu pai há amor. Na casa de meu pai. Ele começou a lembrar da casa do pai, porque ele achou a princípio que a casa do pai não prestava. Era muita Bíblia, muito discipulado, muita palavra. Deus quer o coração. Não, para com esse negócio de Bíblia, 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 só Bíblia, Bíblia, só Bíblia. As pessoas estão acostumadas com o teatro dentro da igreja. Na igreja tem que fazer teatro, Kátia. Na igreja tem que fazer, sabe, o culto da fantasia. Na igreja tem que ter forró dentro da igreja. Na igreja tem que ter, sabe, atrativo para atrair o povo. Na igreja tem que ter campanha do lençol, campanha do azeite, campanha do tijolinho, campanha da porta aberta, sabe, quebra de maldição. Rapaz, a igreja tem que ter isso para as pessoas virem para a igreja, porque se não tiver, elas não vêm. Na igreja tem 7 passos para a vitória, 7 passos para ficar milionário, 7 passos para os muros cair. É tanta coisa para as pessoas virem com o envelopinho e dizer Deus é bom. Mas essa palavra aqui não é bom para os ouvidos. Que tem que largar a mentira, que tem que largar o adultério, a fornicação, que tem que parar de trair a esposa, que tem que largar a mão de política, tem que largar a mão desse mundo para morar no céu, viver eternamente. Mas isso não enche, isso não é o suficiente, porque as pessoas estão igual o filho pródigo, está no chiqueiro. E você sabe que são pouquíssimo que reconhece o estado que está, porque eu conheço pessoas que ela está no chiqueiro, ela já perdeu tudo, porque tudo é Deus. Tudo não é perder carro, perder 1 bilhão, 2 bilhão, ficar pobre. Tudo é quando você perde Deus. Tudo é quando você está perdido. E você sabe o que é duro? É um cara que acha que está no caminho. É um cara que acha que não está perdido, mas ele está perdido. E está perdido, e sabe o que é o pior? Que ele sabe o caminho, ele sabe voltar para o caminho, mas ele escolhe não voltar para o caminho, porque ele acha que está tudo certo. Sabe por que ele acha que está tudo certo? Porque o que ele ouve, sabe o que é? Você vai ser próspero. É reunião para empresários. Quem é para empresário? Usar a Bíblia para reunião de empresário. Essa era a situação. Mas ele falou assim: levantar-me-ei e direi, Pai, eu pequei contra ti e contra o céu, perdoa-me, receba-me como fosse um dos seus servos. Porque ele sabia que o pai, até com o servo, o pai era justo. Até com o servo, o pai era justo. Por isso que ele se alegrou, porque ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. Ele chamou seus amigos, chamou seus vizinhos e disse: vem se alegrar comigo, porque aquela ovelha que estava perdida, eu achei. Aquele que busca Deus, Deus se deixa se achar. Aquele que pede, acha. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. O que, pastor? A porta de trabalho? A minha riqueza não, Ele, Deus. Ele. Aquele que busca, encontra. Aquele que tem sede será saciado. Não é isso o sermão da montanha? Bem-aventurado que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Não é isso do sermão da montanha que Jesus fala?
abençoado. Olha que a Bíblia diz aqui no livro de Mateus capítulo 5, sobre o sermão da montanha. Jesus instruindo aquela multidão que estava lá ouvindo o sermão. Ele fala aqui em Mateus capítulo 5, ele começa assim: olha só, vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximou-se dele e ele começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozije, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então está claro aqui que a minha, a sua recompensa é os céus, que a minha, a tua recompensa é viver eternamente com o Senhor. Nós estávamos perdidos, mas o bom pastor nos encontrou e levou para o aprisco. O bom pastor nos levou para o curral das ovelhas, que simboliza o reino eterno. Ele nos encontrou. O Senhor nos encontrou. O Senhor encontrou a mim e a você. Amém? Vamos estar orando. Glória a Deus, pastora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa poderosa palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, nós somos gratos, Senhor, por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pelo teu poder. Deus, obrigado, porque outra hora nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. E o Senhor cuidou das nossas feridas. O Senhor cuidou, Senhor Jesus, das nossas dores. Pai, do nosso medo, dos nossos receios. O Senhor, Espírito Santo, o Senhor. Por isso que nós somos gratos. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é. Pai, em nome de Jesus.